Será que os lápis da 3 Megasoft Tons de Pele, além de baratos, também são bons? Vamos ver isso agora na prática. Para esse teste ser justo, eu comecei fazendo o processo igual sempre faço com qualquer lápis de cor, pelo menos da maneira mais tradicional de colorir, com lápis que é do mais escuro para o mais claro. Então usei ali uma cor que eu acredito que seja o sépia da Tris, que é entre o marrom e o preto. Passando bem de levinho, ele já começou marcando muito, marcando bastante. Ou seja, a pigmentação top, Tris, parabéns pela pigmentação. Logo mais vamos falar sobre mesclagem. Mas nesse ponto, eu comecei a passar fraquinho e parecia que eu estava forçando a mão, porque a pigmentação realmente ficava no papel e eu achei muito bacana isso. Porém, eu devia saber que ele era assim antes, mas como eu queria que esse teste fosse verdadeiro, eu fui de primeira pro desenho já sem testar antes. A única coisa que eu fiz antes de desenhar foi uma tabelinha com essas 12 cores. Todo material novo é importante você fazer uma tabelinha para você saber quais cores você vai usar ou como ela influencia no papel branco, no papel pardo, no papel bege, no papel preto, seja lá qual papel você estiver usando. Logo em seguida, eu trouxe uma cor que parecia muito canela para mim, tá? Então eu comecei a usar essa cor de leve também por cima, forçando um pouquinho mais do que da primeira vez, por cima do sépia, para dar esse tom mais alaranjado, amarronzado, leve, para que a gente fosse trazendo mais para a ideia da luz, né, de sombra para luz. Uma observação interessante sobre esse lápis que eu achei é que a mesclagem, apesar de não ser tão boa, as pontas dele são muito macias. Não são tão macias quanto o do Super Soft, por exemplo, porém trata-se de um lápis escolar também, esse da Tris, que entrega uma qualidade muito boa, uma pigmentação muito bacana, e eu achei também interessante porque ele tem um custo-benefício bacana também, tá? Se vocês precisarem na internet aí o lápis da Tris, tanto de pele quanto o de cores normais, você vai ver que ele é bem acessível e que o preço dele está bem em conta, ok? Não, eu não sou patrocinado para falar disso aqui, porém eu acho interessante e necessário quando a gente fala sobre custo-benefício de materiais e não traz apenas um review. O interessante é fazer o teste e também dizer para vocês, vale a pena sim comprar o lápis, adianto isso para você. Mas você deve ter alguns cuidados. O primeiro cuidado que você tem que ter com os lápis da Tris, independente se é o de pele ou não, é com a mesclagem desses lápis. Porque na hora que você começa a fazer a mesclagem, você sente que não pega tão bem o tom que você passa por cima. Sim, ele pega, sim, dá para ver a coloração, mas fica um pouco mais marcado. Como eu disse, isso pode ter sido um erro meu, por eu não saber como o lápis funcionava, então eu usei uma cor muito forte, não precisaria usar uma cor tão forte para fazer a sombra. Não me arrependo, porque depois eu consigo corrigir isso, a gente consegue corrigir isso com as outras cores, com a cor que vai na roupa, com a cor que vai no cabelo, a gente consegue corrigir esse contraste. Mas se eu soubesse que a pigmentação pegava tão bem, eu não teria passado uma cor tão escura no começo da sombra, certo? Não teria passado uma cor tão escura porque ficou muito marcado no papel e depois para remover com as outras camadas foi mais difícil. E também mais um erro que é meu, o papel que eu estou usando é 180 gramas, então ele aguenta ali no máximo umas 3 a 4 camadas, se você não forçar muito, né, umas 3 a 4 camadas ele aguenta, mas aí para começar a forçar, a partir da terceira, quarta camada a gente começa a forçar mais a mão e ele começa a ceder e talvez até você possa estragar, danificar o seu papel. Então o papel também conta muito, tá, gente? Não vamos só falar sobre lápis. Se você quer comprar lápis bacana, quer comprar marcadores, quer comprar caneta, quer comprar tinta, quer investir nisso, vocês também têm que investir em papel, que é muito importante, ok? A partir de 180 gramas eu recomendo aí para quem quer usar lápis de cor e para quem quer usar marcadores aí, principalmente esses da Touch novos, eu recomendo que você use o a partir de 200 gramas, ok? Por mais que não seja o tema do vídeo esse hoje, mas eu queria deixar essa dica para vocês também. Voltando aos lápis, eu queria deixar bem enfatizado aí como ficou, então eu gravei para vocês aí de vários ângulos aí mais próximo, né, com um zoom, para vocês verem como que ficou só essa parte do lápis. Já dá uma nota para mim nos comentários do que você achou desse lápis. E também o que você achou dessa pintura. Dá uma pausinha só nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí para você aprender a desenhar. Não esquece que temos dicas e aulas de desenho toda semana, tá? Aqui eu quis mostrar para vocês a minha tabelinha que eu fiz. Eu imprimi uma tabela padrão qualquer na internet para eu poder pintar. Dou a dica para vocês aí, se vocês quiserem fazer isso também, basta pesquisar na internet aí no Pinterest da vida, Google da vida, que vocês baixam ela, imprimem e podem pintar aí. Outra coisa interessante sobre o lápis da Tris é que ele tem a base triangular. A base dele não é redonda, não é hexagonal, então a base dele é triangular, o que dá algumas diferenças na hora de colorir e pintar, e você pode se acostumar ou não. E o nome do lápis de cor de pele vem como um código e não igual
o colorido que vem o nome da cor na base. Como a pele já estava pronta, agora eu ia partir para as outras áreas como cabelo, roupa, e aí eu decidi usar outros materiais para que a pele destacasse com o material que eu usei, que era da atriz. Então, para fazer cabelo, para fazer a roupa, para fazer a base da espada, o suporte da espada, eu usei os lápis de cor da Supersoft, os próprios lápis da atriz coloridos, alguns outros lápis que eu tenho aqui da Faber-Castell, e usei também os marcadores da Touch, aqueles marcadores que a gente compra com Bob Goods, que é bem marca chinesa, sabe? Aquele que é mais álcool do que tinta. Então, desse daí que eu tô falando, tá? Mas é interessante a experiência de fazer a coloração. Enquanto estou colorindo aí aos olhos de vocês, eu quero falar um pouquinho sobre esse Trunks que eu fiz, porque ele é para uma collab que nós fizemos com o nosso grupo lá do TikTok e do Instagram, chamado Descomplicando o Desenho, assim como o nosso canal aqui. E lá no TikTok eu comecei a fazer lives diariamente, não todos os dias, mas sempre que eu posso tô fazendo lives lá para ensinar técnicas, dando dicas. Então se você quiser me seguir, já corre lá para me seguir. Tem muita coisa bacana para vocês lá. Tem muita coisa interessante lá no Instagram também. E aqui no YouTube continuo com essas dicas mais completas e um pouquinho mais demoradas, vamos dizer assim, né? Como reviews e dicas e até mini aulas aqui para vocês. Então se preparem, porque esse ano vai ter muita coisa bacana, muita novidade chegando, tá, gente? Lá no TikTok, como eu estava fazendo lives, acabei conhecendo uma turminha muito da hora, uma turminha muito maneira, e eles toparam fazer uma collab comigo. Essa não vai ser a única, mas essa foi a primeira que nós fizemos ali com todo mundo, e dessa collab surgiu que a gente fizesse a primeira collab com o tema Dragon Ball. A gente sorteou online os personagens e eu peguei o Trunks do futuro, então por isso que eu aproveitei para fazer o Trunks e aproveitei ele para testar a pele. Agora, olha que interessante esse truque que eu usei na pintura. Como estava muito saturado a questão da pele, por conta de que estava muito forte ali o contraste, eu deixei a roupa, o cabelo mais contrastados, e aí a gente equilibrou as coisas, equilibramos ali o tom de pele por conta do que eu fiz com a roupa, com o cabelo. Acabamos chamando a atenção mais pro cabelo e pra roupa dele, que é laranja. Eu fiz laranja igual a do Goku, tá? Pra ele seguir ali os ensinamentos do mestre Goku e não de seu pai Vegeta, o que pode ser até uma heresia, mas foi a minha opção e minha liberdade artística. Turminha, considerações finais sobre o lápis, então. O lápis que eu usei só pra pele, tá? Assim como vocês viram aí no vídeo. Muito bacana, tá? Os lápis. Vocês têm várias cores aqui, né? Que eu mostrei pra vocês. Esse kitzinho vem com 12 cores de tom de pele, tá? Eu usei nesse vídeo 012, o 03, 05, 07, ele é meio cromadinho, e o 001. Eu usei esses aqui nesse vídeo aqui, tá? Pra fazer o que vocês estão vendo aí. Experimentar materiais é sim muito bom, mas não fique preso a materiais, seja lápis, caneta, marcadores, tinta ou o que você está acostumado. Tente aprender com todos os materiais. Não se prenda a marcas, porque não fazem tanta diferença do que a sua técnica. Invista em você aprender técnicas de desenho e desenhar melhor, para que quando você pegue qualquer material, você consiga executar um trabalho legal. Não esqueça que o material não faz o artista, mas o artista é que faz algo muito bom com o material. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus e até o próximo vídeo. Comecei com lápis e um sonho na mão. Errei, rabisquei, mas segui na missão. Cada traço torto foi lição, não perdi. Hoje o desenho fala mais do que eu já vivi.